Olá, meu nome é Giovana, tenho 22 anos e sou de Pirauá, Paraíba. O relato que vou contar agora aconteceu no ano de 2013. De segunda a sexta-feira, a minha mãe estudava das 6:30 da noite até as 8 horas da noite. E enquanto ela estava na sala de aula, eu e meu irmão e primos gostávamos de brincar na rua. E uma certa noite, a gente estava brincando de se esconder. Meu irmão teve a ideia de se esconder em um terreno que tinha lá. O terreno tinha bastante gado e assim seria muito difícil de encontrá-lo. Mas quando ele abriu a porteira para poder entrar no terreno, deu de cara com uma criatura de longos pelos negros e com os olhos vermelhos. As pernas eram tortas, parecendo um S. Parecia ser um enorme cachorro. Cheirava muito mal, igual a carniça, e estava parada como se estivesse observando um bezerro, pronto para atacá-lo. Mas quando ele viu meu irmão, a criatura correu e desapareceu no meio da escuridão. O meu irmão, com muito medo, também saiu dali correndo. Para não nos fazer medo, só contou o que aconteceu no dia seguinte e disse que o que ele viu foi um lobisomem. Algum tempo depois, começou a desaparecer animais, e às vezes, quando o achavam, aparecia sem a cabeça ou somente a carcaça. Em uma noite, o dono do sítio acordou com barulhos ao redor de sua casa, e quando abriu a porta para ver o que era, descobriu quem matava os animais. Era realmente um lobisomem. Quando ele viu a fera, as suas pernas tremeram de medo, mas ele não pensou duas vezes para atirar no animal. E quando ele começou a atirar, a criatura soltou um uivo horrível e sumiu no meio da mata. O homem passou toda a madrugada procurando a criatura e não a encontrou. Mas assim que o dia clareou, ele avistou, por detrás de uma enorme árvore, uma menina muito bonita, de cabelos longos pretos, nua e com a boca toda suja de sangue. Mas o sangue não era seu. O homem apontou a arma para a menina porque sabia que ela era o lobisomem, mas não teve coragem de atirar, pois naquele momento ela era apenas uma criança assustada, que correu. Mas o homem não foi atrás, só gritou dizendo que se ela voltasse ao sítio, ela morreria na próxima vez. Os ataques aos animais continuavam pela redondeza de Pirauá, mas as pessoas não saíam para fora de casa à noite porque sabiam o que era. Um dia, apareceu um homem estranho, desesperado, pedindo que quem visse o lobisomem não era para machucá-lo, pois era a filha dele, e mostrou a foto de uma menina. Então eu mandei ele ir ao sítio onde a criatura atacou pela última vez, e ele foi e mostrou a foto ao dono do sítio, que falou que era a mesma menina que ele quase matou umas noites antes na mata. Uma semana depois, a menina foi encontrada e os ataques acabaram. Bom, eu nunca vi e nem quero ver, mas acredito. Boa noite. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Oi, o meu nome é Jefferson, resido na cidade de Gravataí. Vim relatar um caso que aconteceu comigo e minha amiga Paola. Ela trabalha com enfermagem e sempre trabalhando em clínicas geriátricas. Num certo dia, ela foi trabalhar em uma clínica em Porto Alegre, na Avenida Aparício Borges, e foi indicada a fazer uma extra em outra clínica que se localizava na Avenida Otto Niemeyer, que precisava de técnico de enfermagem, porque ninguém ficava lá nessa clínica. E ela, sem saber de nada, começou a trabalhar lá. Chegando no ambiente, tudo normal até então. Mas depois, tudo mudou. Começou a sentir um peso no ambiente e um desconforto. Ela trabalhava sozinha à noite. Cuidava de 2 pacientes. A primeira noite só foi um desconforto e um peso que ela achava até então que fosse desgaste físico do trabalho. Mas a segunda noite, tudo mudou. Uma senhora já de idade, mas muito lúcida, perguntou a ela se ela tinha visto os 2 homens afros, altos,
cobertos de sangue, que andavam à noite pela clínica. Ela, assustada, disse que nunca viu, que devia ter sido só um sonho dela. A senhora logo disse de novo: eu não estava sonhando, eu vejo eles todas as noites. Depois do acontecido, ela começou a perceber que certa hora da noite se davam alguns barulhos na clínica, sendo que era só ela e as duas pacientes cadeirantes que não poderiam caminhar à noite, e os barulhos foram ficando mais frequentes, como passos e batidas nas janelas. Já no terceiro dia de trabalho, a Paola começou a ficar com medo de ficar sozinha na clínica, até que ela me convidou para ir e passar uma noite lá com ela. A distância era meio longa e pedi a um amigo que me levasse até Porto Alegre, para eu poder dormir com ela aquela noite lá na clínica. Então até então eu cheguei na clínica, meio escondido, para ninguém saber que fui lá à noite, pois era proibido. Chegando lá, de momento, parecia uma casa normal, sem nada demais. Fiquei curioso e comecei a analisar a clínica, que é uma casa bem antiga, estilo gaúcha, dos anos 50. E fui ao fundo e acabei percebendo que havia algumas imagens de religião de Umbanda. Fiquei surpreso, mas avistei tudo normal. Então essa noite não parecia nada, tudo estava legal. No próximo dia, eu fui à casa da minha amiga Paola e fui junto com ela ao trabalho. Esperei dentro do carro até a dona da clínica ir embora, e daí sim entrei e fiquei junto com ela. E a noite começou, e eu fui de novo dar uma volta por lá, analisar a casa. Até então que anotei que havia uma mesa com um maço de cigarro. O ventilador sempre estava ligado e a cadeira sempre puxada. Notei que um dia antes estava assim, mas percebi que isso estava errado, porque sempre daquele maço de cigarros e o ventilador ligado, posicionado na mesa, naquela cadeira puxada. Foi aí que tudo começou. Fui lá e empurrei a cadeira e desliguei o ventilador. Joguei o maço de cigarro fora e disse: vai embora daqui. Foi quando começou as manifestações físicas. Daí já eram umas 9 horas da noite. Eu comprei uns hambúrgueres e fui à cozinha fazer. Chegando lá, preparei eles e comecei a notar. Parecia que havia gente correndo em volta da casa. Mas fiquei quieto. Eu não quis assustar a minha amiga. A janta estava pronta. Fomos na sala de estar e chegando lá a gente estava comendo e rindo. E começamos a notar um cheiro horrível de carniça. Demos uma olhada pela casa, mas não vimos nada. E o cheiro sumiu. Logo depois do ocorrido, fomos ver um filme na sala. Foi quando nós dois ouvimos uma batida na porta. Ninguém estava lá fora, não tinha como entrar. Era um muro alto e o portão era eletrônico. Fiquei na sala olhando o filme enquanto ela ia dar um banho na paciente. E de novo a paciente disse a ela no ouvido: você viu já eles? Foi na hora que ela ficou muito assustada. Bom, logo a gente foi se deitar. Tinha um quarto para os funcionários descansarem. Enquanto a Paola estava tomando banho, eu peguei e arrumei o quarto para a gente dormir. Em cima das duas camas não tinha nada. Estava tudo limpinho. E ela estava naquele medo do acontecido. Fez eu unir as duas camas de solteiro para ela se sentir segura. Uni as camas, fomos dormir e deixei a porta aberta do quarto para ela poder escutar as pacientes chamarem. Então, quando pegamos no sono, acordamos logo depois com um grito agudo, horrível de desespero. Nenhuma das senhoras poderia gritar tão alto quanto aquele grito que nós tínhamos ouvido. Eu já não dormi mais, mas quando ela dormiu de novo, começou a tremer num pesadelo. Parecia que estava sendo enforcada. Acordei ela e pedi calma. Bom, a gente não conseguiu mais dormir. Escutava batida na nossa janela todo o tempo, e sempre eram 3 batidas. As horas passaram e fui ver, já era 3h15 da manhã. Eu vi um vulto escuro com chapéu grande na porta do quarto. Foi a pior coisa que eu já vi. Ligamos a luz do quarto e conseguimos dormir mais um pouco.
Mas nós precisávamos acordar cedo, em torno de 6:30 da manhã, por causa da troca de plantão, porque ninguém podia me ver na clínica. Foi aí que eu tomei o maior choque da minha vida. Acordei ela e mostrei que antes da gente dormir eu tinha arrumado a cama e nada havia lá. Depois tinha centenas de papéis e plásticos daqueles quindins pequenos. Foi como fizessem um banquete em cima da gente. Fiquei muito assustado. Fui para o carro e esperar ela trocar o plantão dela para a gente ir embora. Foi quando ela descobriu que, mesmo sendo a clínica, a dona usava ela como terreiro. E eu creio que devo ter provocado alguma entidade jogando fora o cigarro. Depois daquele dia que eu saí da clínica, parece que nada na minha vida ficou bom. Eu perdi meu carro sendo guinchado. E no próximo dia, a minha amiga Paola foi trabalhar e foi seu último dia. Ela resolveu tirar uma foto perto de uma das portas e me enviar por WhatsApp. Quando ela me enviou, eu vi. O vulto era o rosto de uma entidade. Ela não pensou duas vezes e imediatamente ligou para a dona da clínica e pediu as contas. Depois disso, ela ficou 1 ano sem trabalho. E não foi só o meu carro que foi guinchado. O dela foi no mesmo dia que ela pediu as contas. Acredito que alguma coisa lá nos amaldiçoou. Bom, esse foi o meu relato. Meu nome é Jefferson e o da minha amiga Paola. Muito obrigado.